E aí, tudo bem? Começa agora mais um Speak Studio. Hoje vamos falar sobre compromissos. Isso mesmo, 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva. Tudo isso está nesse livro aqui, ó, do Marcelo Jabbour. Ele que é professor, escritor e consultor de lideranças empresariais, mentor de lideranças empresariais. Speak Studio. E ele está aqui com a gente. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente, Marcelo Jabbour. Tudo bem, Guilherme. Uma alegria estar aqui com você para bater esse bate-papo, para bater esse papo aqui. Que legal, bacana. Vou querer saber tudo sobre esses 12 compromissos, né, para uma vida mais leve, alegre e produtiva. E tenho certeza que quem está acompanhando também está curioso, porque é um objetivo, né, a gente ser mais leve, ser mais alegre e produzir mais. Especialmente em tempos tão pesados, né, tão difíceis. Porque nos últimos anos, e a gente fala nos últimos anos, pode estender aí para 5, 10, 15 anos, parece que está cada vez mais desafiador ter a cabeça leve, né? A mente numa boa condição para tomar decisão, frente às adversidades todas, aquelas que acontecem dentro da casa da gente e aquelas que são externas, né? E que também nos afligem, nos afetam. Então, é um desafio muito grande e que se nós não nos esforçarmos, né? Porque por isso que o título do livro é Compromisso. Porque se não tiver esforço, as coisas não vão acontecer de uma maneira natural, né? É preciso trabalhar para ter uma vida alegre, mais leve, né? E que tenha mais eficiência, mais produtividade. Bom, e já que você falou em compromisso, eu tenho um compromisso aqui logo no início do programa de falar sobre o estúdio aqui, o Speak Studio. Você pode utilizar aqui esse estúdio para fazer o seu podcast, para fazer a sua reunião de trabalho, para oferecer o seu curso online. Pode ser gravado, pode ser ao vivo. Olha só, um estúdio diferenciado, numa localização muito bacana aqui em Ribeirão Preto, com estacionamento. Tem microfones aqui de alta qualidade, iluminação adequada e câmeras profissionais. Então, para você aí que está acompanhando o nosso programa e tem o desejo de fazer aí, de repente, o seu podcast, a sua reunião de trabalho, o seu curso online, então, para qualquer ocasião, Speak Studio, e aí você vai conhecer aqui os nossos pacotes, do jeito que você precisar, nós estamos aqui para te oferecer. Para qualquer ocasião, Speak Studio, aqui localizado em Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo e entre em contato com a gente, então, para você receber mais informações. Bom, vamos lá. Marcelo, 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva. De onde surgiu a ideia de escrever um livro desse jeito? Teve uma sequência de fatos, né? É evidente que são coisas que eu valorizo desde muito cedo. Eu trabalho com mentoria, com coaching há muitos anos. E mesmo na infância, né, na adolescência, eu acabava sendo uma referência, não sei porquê, mas acabava sendo uma referência para pessoas que tinham problemas. Normalmente, assim, alguém que me ligasse ou que me procurasse, preciso falar com você, era para relatar algum problema e por acreditarem que eu poderia ajudar em alguma coisa, especialmente com conselho, com uma fala, com bate-papo. Você então, sempre tinha um conselho, então? Sim, e desde cedo, mas eu não sabia disso, né? As pessoas procuravam e as coisas aconteciam sempre de uma forma muito natural. E a minha carreira começou muito cedo como professor universitário, né? Desde os 23 anos que eu atuo como professor dentro da universidade. Então você lida com jovens buscando seus sonhos e também acaba sendo um mentor naturalmente ali, um consultor, né? Uma pessoa que as pessoas confiam normalmente, o professor é assim. E aí as coisas seguiram, né? Profissionalmente também nesse sentido. E claro que a vida vai mostrando para a gente que o nosso alcance pode ser maior ou pode ser estendido para outros públicos, porque historicamente eu trabalho com lideranças empresariais, com, né, treinamento de equipes dentro das empresas para uma maior produtividade, mas eu percebi que as minhas falas, especialmente com os meus clientes nos atendimentos individuais, vêm muito para questões de ordem pessoal, né? Então eu tinha uma ideia. Venho escrevendo, evidente que em redes sociais tem publicações já há muito tempo sobre uma vida melhor de ser vivida, mais divertida, né? Que dê mais graça, efetivamente.
Mas daí escrever um livro exige uma motivação muito maior, porque não é das coisas mais fáceis, né? Você escrever um livro, ter as ideias, botar no papel e depois partir para a publicação, é um esforço muito grande. Então, a motivação forte aí mesmo, para responder sua pergunta de uma forma mais direta, Guilherme, é que eu antes ali da pandemia, final de 2019, eu tive um momento, estava tudo ótimo, trabalhando pra caramba, feliz da vida, assim, atendendo clientes, dando muita aula, nada para reclamar, né? Excesso de trabalho, evidente, mas nada para reclamar. Família também bem, estava assim, aparentemente tudo em boas condições. Mas aí eu no hotel, inclusive em Bauru, tinha acabado de fazer uma palestra na FGV, na sequência do final de semana eu ia dar aula no MBA, me deu um mal-estar danado, um mal-estar com dores pesadas, um desconforto físico, febre, fisicamente muito mal, que eu não conseguia levantar do quarto, da cama para tomar um banho. E aí, bom, aí foram me resgatar lá, o motorista da fundação foi me resgatar, me levou para o hospital ainda em Bauru, fez todos os exames possíveis, me atenderam muitíssimo bem e não sai nada nos exames. E aí, quer dizer, 2, 3 dias depois eu estava novo, sem fazer nada, não tinha remédio para tomar, porque eu não tinha problema nenhum. E aí fui para o neurologista, ele ouviu a história da minha vida e o meu dia a dia, ele falou, crise de ansiedade, né? E eu achava que ansiedade era coisa que os meus clientes tinham, né? Os amigos tinham, as pessoas da família tinham, não eu, né? Eu, o homem de aço. E ali eu me despertei para encontrar caminhos para não viver mais aquilo. E aí teve um ou outro medicamento num primeiro momento, aqueles medicamentos que entendem que são mais leves, isso e aquilo, mas para mim não estava fazendo efeito nenhum. Aí eu me lembrei da meditação. Há uns 8, 10 anos, isso 2010 mais ou menos, alguém me sensibilizou para a meditação e eu comecei num dia e terminei no outro, né? Não dei sequência. Aí eu falei, puxa vida, veio um insight. Mas aí nessa meditação você procurou alguém para fazer essa meditação ou você foi meio ali do jeitão que você tinha ouvido falar? Boa pergunta. Na verdade, eu fui para os nossos professores atuais, que são Google e YouTube. Eu ia falar isso aí no Google. O negócio não virou muito. Não virou. Foi bom? Não, porque tem, assim, isso eu inclusive sugiro para muita gente, né? Se você quer fazer meditação, você vai ter, se digitar especialmente lá, meditação para iniciantes, tanto no Google quanto no YouTube, você vai encontrar muita coisa legal. Muita gente prestando serviços interessantíssimos. Muitos aplicativos que você pode usar gratuitamente de orientação, né? Há 4 anos, de lá para cá, isso foi final de 19, eu não parei mais, todos os dias eu tenho a minha meditação, e o ponto da meditação, que muita gente estimo que duvide, porque não coloca em prática, é que ela traz para a mente uma clareza que, em geral, a gente não tem. Né? A mente fica muito tumultuada, muito poluída, com isso a gente não consegue enxergar as coisas com a clareza, né? Com a transparência que muitas vezes elas têm. Nós enxergamos as coisas normalmente sujas, né? Poluídas. E aí, quando você tem o exercício da meditação regular, e não é assim, eu fiz meditação agora 5 minutos, na sequência minha mente está limpa. Tem que ter frequência. É como musculação, é como treinamento de corrida, né? É como o seu exercício como profissional da comunicação, a gente vai evoluir. É o dia a dia, a gente vai melhorando a cada dia. E aí vai ficando mais fácil, vai ficando mais eficiente. E aí vai trazendo essa clareza. Trazendo essa clareza também, no meu caso especialmente, traz fatores da vida que, de repente, a gente dá valor demais e, na verdade, no lugar de nos ajudar, está nos atrapalhando, está nos afundando, né? Mentalmente e fisicamente, e aí você começa a olhar para outras coisas que trazem muito mais paz, mais alegria, e não só para a gente, para as pessoas que convivem com a gente, com a nossa família, porque muitas vezes a gente está pesado mentalmente. E aí pesa todo mundo. Exatamente. Mas aí, assim, você começou a meditar, começou a dar certo, e aí... Como surgiu a história do livro? Então, aí, na verdade, você vai começar a pesquisar assuntos que tratam sobre uma vida mais legal. Não tem segredo nisso. Porque quando você procura meditação, os conteúdos de meditação, eles estão voltados a uma vida melhor de ser vivida, uma vida mais inteligente, eu diria. Uma vida que você consegue resolver os problemas com mais facilidade. E aí acabam aparecendo os compromissos. A meditação foi puxando aí compromissos para ter essa vida mais leve, alegre e produtiva. Isso aí. E tem também, meditação não é uma prática religiosa, necessariamente, mas tem na base muito do budismo. Não só do budismo, né? As religiões cristãs, né? E tem também em outras religiões práticas meditativas, né? Mas o budismo, até porque Buda era um meditador, né? E entender que não tem
religião na história, porque Buda não era budista. Buda meditava, né? O budismo veio depois dele. E era uma prática que trouxe muita clareza e muitos ensinamentos. E, então, assim, dentro do budismo tem muitos ensinamentos, e eu não sou um budista, né, necessariamente. Então, não estou falando aqui do ponto de vista religioso, porque não sou budista, mas admiro muito o conteúdo. E dali tem muitas sugestões de práticas, né, de exercícios para tornar a vida mais leve. Então, eu já vou começar o seguinte. O primeiro compromisso é a meditação? Não, na verdade, a meditação ela aparece em 3 ou 4 capítulos como práticas. E também eu não trouxe um conteúdo muito pesado sobre meditação, porque eu não seria, na minha visão, não seria muito honesto da minha parte. Por quê? Porque tem muita gente que conhece sobre meditação infinitamente mais do que eu, entende? Entendi. Então, assim, mas só que você vai ver, pelo menos em 3, 4 capítulos, a sugestão da meditação. Porque, por exemplo, tem um capítulo que fala sobre estar presente. Né? Um compromisso que é sobre estar presente. O que acontece é que nós estamos aqui agora e, de repente, a cabeça de um de nós dois poderia estar em qualquer outro lugar. A gente está pensando num boleto que tinha que pagar e não pagou, pensando num problema com Não consegue se concentrar. Exatamente. E a mente, quando ela fica focada muito no passado ou focada muito no futuro com ansiedade, isso traz problema de saúde, mental especialmente. Contrário, quando nós estamos concentrados, como nós estamos aqui agora, a vida passa a ser muito mais prazerosa, né? Não tem dor, não tem dificuldade, não tem lamentação. Então, isso traz saúde mental. E um dos exercícios para exercitar esse compromisso da presença, na essência, é o exercício que muitas vezes a gente chama de meditação, prática meditativa, ou de atenção plena, que do inglês eles chamam de mindfulness. Então, esse, por exemplo, é um compromisso, o estar presente, que acaba falando um tanto mais sobre meditação, porque não talvez seja o melhor exercício. É a mesma coisa que você quer aumentar a massa muscular, tem que fazer musculação. Se você quer estar presente nos momentos da sua vida, tem que fazer meditação. Bom, daqui a pouco, depende se der tempo, a gente fala um pouco sobre meditação. Mas aí, quer dizer, a partir da meditação, você começou a observar outras coisas aí para melhorar a vida. Perfeito. E aí, como foi assim esse período que você foi observando até escrever o livro? Perfeito. Eu venho escrevendo as coisas que me encantam, os insights que eu tenho, que eu falo, puxa vida, isso aqui me sensibiliza, isso aqui pode ajudar outras pessoas. Eu venho escrevendo textos, né, nas redes sociais, eu escrevo muito para o LinkedIn, né, porque eu trabalho, Instagram também, não tanto, mas também para o Instagram. No Instagram eu posto as coisas lá. E isso veio me dando a ideia de capítulos. O primeiro capítulo, por exemplo, é um capítulo que fala sobre ser gentil com o fracasso. Entende? Então, em algum momento, nesses últimos anos, isso vem gritando para mim, né? As pessoas, quando têm um fracasso, uma frustração na vida, parece que a vida parou, parece que a vida acabou. É isso. Fracassei. Isso. Não sou bom. Isso, exatamente. Aí se deprecia, né? Muitas vezes a gente tem compaixão com as pessoas, mas com a gente mesmo não. E na verdade, Guilherme, esse talvez seja o barato da história. Nós aprendemos muito quando vem o fracasso, quando vem a dificuldade, quando vem a frustração. Porque aí a gente olha e fala assim, o que eu fiz que me trouxe até aqui esse fracasso, né? O que eu deixei de fazer que talvez se eu tivesse feito eu não estaria aqui. E aí com isso a gente prepara um plano para a próxima. Se dá certo, se a gente tenta alguma coisa e dá certo de primeira, a gente fica feliz, é evidente que fica feliz, mas não aprende muito. Às vezes até a gente se acha, né, demais, melhor do que é, porque deu certo. Então, esse primeiro capítulo trata, na essência, sobre ser gentil com o fracasso. Porque é um ponto de base para a gente viver uma vida mais justa com a gente mesmo. Né? Entendi. Ser gentil com o fracasso. E aí continua. Sim, sim. Então, na verdade, são vários compromissos e cada um deles tem suas características. Né? Entendi. E o que pode acontecer é que algumas pessoas vão olhar para esse capítulo e falar assim, puxa vida, isso aqui é para mim. Pode olhar para o segundo, para o terceiro e entender, puxa, isso aqui também é para mim. E pode olhar para outros tantos e falar, não, isso aqui até que está sob controle. Esse compromisso eu tenho colocado em prática. Né? O segundo compromisso, por exemplo... Eu vou pedir para você falar um pouco mais. Por exemplo, tá. Esse seria o primeiro compromisso? Sim. Ser sim. gentil com o fracasso. Exatamente. O segundo?
Dá pra gente pontuar assim os 12? Claro que a gente não vai conseguir falar exatamente, especificamente sobre cada um. Mas dá pra gente levantar esses 12 compromissos e depois falar para quem está acompanhando. Agora vai ler o livro e vai colocar na prática. Dá para a gente ir pontuando? Eu tenho receio que a gente não consiga falar de todos com um detalhe adequado. Tá. Porque se eu começar a falar, talvez... Você vai longe. Eu sinto que eu preciso falar com certo nível de detalhamento. Eu estou curioso para saber quais são esses 12 compromissos. De repente, a gente marca outros. Eu vou ter que ler o livro. Com certeza. Marcelo, mas vamos lá. Alguns pontos que você pode falar assim para a gente ter uma vida mais leve, alegre e produtiva. Para seguir a sequência, é evidente que a gente pode ir e voltar aqui na sequência, porque a sequência dele não está em ordem de importância. As pessoas podem olhar para o sumário e perceber, esse compromisso me interessa entender, compreender. O segundo compromisso, por exemplo, ele fala sobre saber envelhecer, ou aprender a envelhecer. Então, do ponto de vista lógico, se nós dermos muita sorte, nós vamos envelhecer. É verdade. E as pessoas, na verdade, veem o envelhecimento como algo negativo, nocivo. O que abastece uma indústria trilionária, né? Ao longo dos anos, nós podemos chamar de trilionária, dos cosméticos, dos produtos... Ninguém quer ficar velho. Produto anti-envelhecimento, cirurgias e tinturas. Então, assim, é uma quantidade de produtos e serviços empurrados e tem uma associação dermatológica dos Estados Unidos, de dermatologia, acusa que mais de 80% dos produtos vendidos como anti-envelhecimento são mentirosos. Por quê? Porque não previnem envelhecimento, né? Porque não tem jeito, Exatamente. Né? Exatamente. Chega uma hora que... E as pessoas gastam um monte de dinheiro, né? Sofrem enormemente com uma ruga, no lugar de entender que aquela ruga é absolutamente natural. Fica ali e fala, nossa, não sei o que, como eu tô velho, Exatamente. E a vida fica mais leve? Não, fica muito mais pesada. Fica pesada. Fica dramática. A pessoa acorda todos os dias chateada, e olha... Exatamente, aborrecida. Ela já começa o dia assim para baixo. Você sabe que, conversando com um amigo que é mais velho, jornalista, e a gente falando sobre isso, eu falei, já tô com 39 e tal. Ele falou, que bom. Isso aí. Porque que você chega a minha idade e tal. Então, acho que esse tem que ser o pensamento, né? A gente tem que agradecer sempre mais um ano de vida. Exatamente. E esse é um compromisso. Esse é um compromisso de aprender a envelhecer. Entender que o envelhecimento tem alguns pontos que tornam a vida menos fácil ou mais difícil, mas a adolescência também. A adolescência é um drama. A fase adulta, com as responsabilidades todas, é muito difícil. A infância é muito desafiadora. Qualquer probleminha para a criança é um transtorno gigantesco. E na velhice também. Agora, tem muitos pontos positivos e tem pesquisas que eu trago nesse capítulo especialmente, falando que a saúde mental, a condição emocional, o nível de alegria e felicidade depois dos 55, 60 aumenta, Guilherme. Então, as pessoas ficam tratando a velhice de um jeito pouco inteligente, para ser leve aqui, eu digo pouco inteligente, e aí sofrem demasiadamente, de maneira desnecessária, né? Então, esse é um dos compromissos. Tem um compromisso na sequência, que é o compromisso que faz. Aos pouquinhos eu vou tirando esses compromissos. Aos pouquinhos ele vai soltando. Fica aí. Até o final nós vamos descobrir os 12 ou quase 12. Fala mais um. Esse próximo compromisso é um que eu também tenho carinho por todos, né? Se eu falar que eu tenho um que eu prefiro mais do que o outro, é mentira. Mas esse eu tenho desde o início do livro, que é a capacidade da gente gerenciar, que eu chamo de gerir desejos e apegos, né? Então a gente vive numa sociedade super consumista. A alegria está em comprar, a alegria está em adquirir, a alegria está em consumir. Se eu não estou consumindo, eu estou triste. E quando eu compro, eu fico feliz. Naquele momento, por um curto espaço de tempo, e para voltar a me alegrar de novo, eu tenho que comprar de novo. Eu fico nessa, eu tenho que comprar para ser feliz. Exatamente. E, na verdade, é uma distorção. Né? A gente não tem essa necessidade. Só que vem se entendendo essa sociedade atual como a sociedade da era do consumo. Você está na rede social, no Instagram, coisa para comprar toda hora. Na televisão é isso. Exato. E tá cada vez pior, assim, né? Exato. Aí o vizinho compra, eu tenho que comprar.
Né? Eu vejo a pessoa lá num restaurante X, eu tenho que ir. Eu tô triste. Triste por quê? Porque eu ainda não fui naquele restaurante. E na rede social tá todo mundo feliz. Isso aí. Isso aí. Todo mundo consumindo, todo mundo e consumindo feliz. E feliz. Né? Postando lá um sapato, postando lá uma bolsa nova e feliz. E aí, se você não faz isso, você é triste. Isso. E aí você deseja cada vez mais. E se você deseja, você quer algo que você não tem. Então você só vai ficar contente quando conquistar. Né? E quando conquista? Quando conquista, você vai querer algo, você se acostuma, se habitua com aquilo, já conseguiu. Você fica feliz só no conquistar coisas novas, você quer algo mais complexo. Mais complexo, muitas vezes mais caro, mais difícil. E aí a vida vai sendo uma vida de angústia, porque você vai desejando, desejando, desejando coisas mais complexas. Você vive só para consumir, para ter essa falsa sensação de felicidade. Isso, ou que seja muito momentânea. Porque tem essa felicidade, mas é momentânea. Isso, e ela é de curtíssima duração. E o que ela traz também, porque tem muita gente super endividada por conta disso. Então não vamos nem falar da tristeza usual de quem só fica feliz no momento de consumir. Mas e as dívidas? Tem um dado dos Estados Unidos, e que não acredito que no Brasil seja muito diferente, eu não encontrei um dado do Brasil, mas que fala que as casas americanas têm mais de 300 mil itens. Uma casa nos Estados Unidos, casa média, tem mais de 300 mil itens. Quando eu vi esse dado nas minhas pesquisas, eu falei, não, isso deve ser erro de digitação. Aí eu fui buscar. E aí, quando você investiga, é isso mesmo, um dado médio. As casas americanas aumentam o tamanho médio, e assim acontece no Brasil, perceba o que tem acontecido aqui, o tamanho da casa aumenta porque tem mais coisa para guardar. E aí você consegue, aí na casa grande, se você não tem tanta coisa para guardar, o que você faz? Compra coisas para ocupar os espaços. Aí quando esses espaços estão lotados, você precisa de uma casa maior ainda, e aí é isso que vai trazer felicidade. É uma roupa de marca, é uma casa maior, é o status. As pessoas têm que nos entender como pessoas exitosas, do ponto de vista financeiro, econômico, que é de uma pobreza danada. Né? Tem até uma fala que diz, o indivíduo é tão pobre que tudo que ele tem é muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse negócio aí das casas dos itens, eu lembrei do esquema de guarda-roupa, né? Que você fala assim, esse guarda-roupa... Não, eu preciso colocar mais guarda-roupa porque não está cabendo. Aí você compra o guarda-roupa, daqui a pouco está lotado e você precisa mandar fazer outro guarda-roupa. Exatamente. Tem um dado no livro também que fala, e aí de novo dos Estados Unidos, esses dados para o Brasil eu não encontrei, procurei, mas não encontrei, que uma mulher americana, ela tem 4 vezes mais roupa do que tinha há 40 anos. 4 vezes mais. Então, se ela tinha 10 trocas de roupa, ela tem 40 trocas de roupa. Vai ter roupa que ela nunca vai nem usar, Exatamente. Né? Só que quando ela comprou, ela teve essa felicidade e tal. E ela vai nessa, vai comprando para ser feliz e tal. Exatamente. Então, será que não está em trabalhar a mente para enxergar isso de uma maneira mais clara, perceber que os excessos não estão levando para uma vida melhor, né? Refazer essa condição e viver de uma maneira mais simples, e aí sim, muito mais leve, com muito mais momentos alegres. Esse compromisso seria capacidade... Esse é gerenciar... Capacidade de gerenciar... Gerenciar desejos e apegos. Desejos e apegos. Eu estou pegando alguns aqui... Porque apego também é aquilo, né? Vou começar a colocar em prática isso hoje. Apego, por exemplo, ao carro. O indivíduo tem o carro e ninguém pode encostar no carro. Né? O cara sofre, né? Ele chega assim, vê um risquinho, acabou com a noite dele, cara, com o dia dele, porque eu tô falando isso porque esse cara sou eu. Estou conseguindo melhorar. Mas parabéns. É isso, cara. Você olha... Agora eu já não tô ligando mais, mas eu lembro que quando eu tinha um carro anterior aí, nossa, ficava ali, e aí encontrava um risco, já surgiu esse risco aí. E aí você pensava em levar para arrumar, mas sofria com aquilo, nossa, não tinha esse risco. Como surgiu esse risco? Exatamente. Então, exatamente. Um compromisso para ter uma vida mais leve seria essa capacidade de não desapegar, desapegar, né? E não é só de coisas, porque às vezes é de relacionamento. Então, assim, a pessoa sonha em conseguir um relacionamento. Depois que ela consegue ter aquele relacionamento, ela sofre todos os dias com medo de perder. Olha a incoerência da vida. Né? Loucura. E aí a gente se aproxima da insanidade. A pessoa quer muito aquilo. Quando ela conquista, ela passa a sofrer. Eu tenho clientes que têm dezenas, se não centenas de milhões, e alguns chegando na casa dos bilhões de reais. Não estou dizendo que todos,
Mas uma parte importante, não só dos meus clientes, de outras tantas pessoas que estão nessas condições, sofrem todos os dias com medo de perder. De perder... De perder 5, 10 mil, como 1 milhão, 5, 10 milhões ou mais do que isso. Mas eu digo, o indivíduo veio de uma condição que não tinha nem perto disso. Conquistou uma condição que dá para administrar a vida por 4, 5, 6 gerações. Se ele perder ali, de repente, um pouco do dinheiro, tá tudo certo. E por que eu posso ganhar, mas não posso perder? Sendo que a vida, e esse é um ponto que eu trato bastante, assim que funciona. Ela é impermanente, ela muda, entende? Então, assim, imagine a pessoa conquista o carro dos sonhos e depois ela sofre todos os dias com o carro. Percebe? Fica olhando aquilo. A vida fala assim, agora minha vida vai ficar boa. Isso, não, ficou uma porcaria. O que eu queria, não piorou, porque agora eu tô preocupado demais com esse carro. Exatamente isso. Eu ando na rua com medo, se eu não posso bater isso e aquilo. Exato. Aí você fala assim, então não tem o carro que você não sofre. Melhor você ficar com pegar um carro velho aí e fica sossegado. Perfeito. Você não vai sofrer. É isso aí. E aí, então, quer dizer, e nesses compromissos, você vai colocando aqui quais são e dando dicas para a pessoa colocar na prática. Perfeito. Né? Porque isso faz toda a diferença. Não adianta você só saber que o seguinte, eu tenho que ser gentil com o fracasso, mas e aí? Como colocar isso em prática? Perfeito. Aqui você trata disso também. Sem dúvida. E aí tem as orientações ou as sugestões que eu faço para cada um dos capítulos. Para te dar um exemplo, tem um compromisso, e aqui eu estou falando de mais um. Vai sair mais um, hein? São 12, já está saindo o quarto aí. Quem sabe nós vamos chegar pelo menos metade. Essa é a minha meta. Isso. A minha meta como entrevistador é isso. Eu vou cutucando um homem aqui, fala mais um. E vai saindo. Esse fala sobre perdoar. Aprender a perdoar. E aí é, de novo, né, um fator essencial. Porque quando a gente guarda mágoa, ressentimento e raiva das pessoas e coisas que acontecem, como é que fica a vida? O indivíduo vai dormir, dorme mal porque tem raiva e ressentimento. Ele só fica pensando naquilo. Exatamente isso. E a vida dele não vai para frente. Tem uma frase, Guilherme, que atribuem a Shakespeare. Eu digo atribuem porque a gente não tem isso muito comprovado, mas atribuem a ele, que diz o seguinte, que a raiva é a mesma coisa, sentir raiva é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Então você está ali se ferindo todos os dias com raiva, com ressentimento, afetando o seu corpo e especialmente a mente, por conta de sentir, de estar ressentido, de sentir raiva, vai destruindo a si mesmo e não percebe. E entende que tem alguma vantagem nisso. Então, o perdoar, evidente que é deixar a outra pessoa aí, né? Liberar a outra pessoa para viver a vida dela, mas muito mais ainda, liberar a nós mesmos. Exatamente. Quem está sofrendo é ela, com essa história e tal, de desejar o mal, de não conseguir dormir, de ficar com aquela coisa. Exatamente. Perdoar. E para responder essa pergunta anterior sobre orientações, sobre sugestões, tem também 9 passos para o perdão, que está descrito aí nesse capítulo também, entendeu? Então, a pessoa pode fazer para conseguir perdoar. Exatamente. E tem algumas orientações no sentido do seguinte, a pessoa às vezes acha que para perdoar, ela tem que... Não, mas eu não concordo com o que fizeram comigo. Perdoar outra pessoa não significa concordar, né? Você continua discordando, não faz parte dos seus valores. Aquilo que aconteceu com você é errado e ponto. O que a pessoa fez foi errado, você não vai concordar. Um assédio, sofreu um assédio moral, às vezes um assédio sexual, coisas seríssimas. Você não vai concordar, foi errado, ok. Aquilo é errado, aquilo do ponto de vista, inclusive, legal, jurídico, é tenebroso, é horroroso, mas do ponto de vista de viver a sequência da vida, e é evidente que para alguns traumas é muito difícil, mas o exercício do perdão só vai trazer vantagem. Porque guardar rancor não vai fazer bem para você. Exatamente. Né? Não vai fazer bem para si e você se relaciona com outras pessoas. Se você está entristecido, aborrecido, né? Você fica uma pessoa pesada. É isso aí. Então, se é ruim para você, ruim para os outros, que vida é essa? Vai acabar. Assim, na média aí, não dura mais de 80 anos. Nós que estamos aqui nessa sala, Adriano, você e eu, eu sou mais velho, mas eu digo que daqui... Com certeza, 70 anos, nenhum de nós está aqui mais. E o que nós vamos fazer nesses próximos anos?
O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar perdendo tempo com raiva das coisas e das pessoas, ressentido pelo que passou? Ou vamos aproveitar o tempo que tem, né, de uma forma mais leve, né? Então, é um exercício de inteligência, né? Bom, e aí você estava falando que você tem... enquanto a gente vai conversando aqui, os compromissos vão surgir, né? A minha meta é chegar na metade, já estamos com 4. Mas quer dizer, você tem outros livros, né, que você já escreveu, e você conversa muito com lideranças. Quer dizer, você, isso, é um dos seus trabalhos, né? Você é um mentor de lideranças empresariais. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho também, que é muito importante. As empresas te procuram para ajudar, né, a melhorar aí a questão do desempenho, né, dos funcionários e tudo mais. Perfeito. Esse é um trabalho que eu faço há 20 anos. Eu tenho, inclusive, formação em educação física, né, Guilherme? Assim como meu irmão... Assim como seu irmão. Mandar um abraço para o Miguel Jabur, melhor professor de educação física. É verdade. De Ribeirão e do Brasil. Alô, Miguel. Agora eu fiz uma propaganda bacana, hein, velho? E eu concordo. Mas eu muito cedo fui para a área de gestão, né? Eu fui dar aula na universidade com 23 anos e assumi com 24 anos as disciplinas de marketing. Aí a minha vida foi toda para a área de gestão, né? Gestão de empresas, gestão de equipes e especialmente liderança. Então eu trabalho como professor na FGV, nos cursos de MBA, falando essencialmente sobre liderança, desenvolvimento de equipes, e trabalho dentro das empresas com treinamentos e com mentorias também. Treinamentos, palestras e mentorias. E nas mentorias são atividades individuais. E quando as empresas contratam, elas contratam com a finalidade de fazer com que as lideranças tenham melhores tomadas de decisão, melhor capacidade de planejamento, melhor capacidade de controle e, especialmente, melhor capacidade de fazer a gestão das equipes, a gestão das pessoas, que talvez seja o desafio mais sério, mais importante, mais relevante e mais desafiador do exercício de liderança. Então, esse é um trabalho que eu faço há muitos anos, é um trabalho que me alegra enormemente, um trabalho que eu entendo que é de uma responsabilidade importante, porque eu acredito, particularmente, Guilherme, que se o mundo está em condições precárias, na maioria dos países, e no mundo como um todo, mesmo os países desenvolvidos estão em condições precárias em vários, especialmente do ponto de vista social, é por conta de lideranças pouco capazes, né? Isso a gente estende para as cidades, não só do Brasil, mas do mundo, para os estados, para os países, né? Para as lideranças empresariais. Nós precisamos que esses indivíduos, essas pessoas, homens e mulheres, entendam na função de liderança que elas têm muito mais a responsabilidade de servir, né, outras pessoas do que serem servidas. A pessoa que ocupa a função de liderança, ela se acha diferenciada. Ela vê a liderança como algo glamourizado, entendeu? E, na verdade, não tem glamour na liderança. A gente pode trazer para a liderança política isso. Exato. Também, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Na verdade, o que a gente percebe na política e nas lideranças políticas é que eles usam o poder, né, em benefício próprio. Eu não estou falando necessariamente nesse benefício próprio financeiro. Claro que tem 1000 escândalos por aí comprovando isso. Mas eu estou dizendo que seja por status, que seja pela própria vaidade, que seja para benefício da própria família, né? Mas não em benefício daquelas pessoas que ele prometeu, né, trabalhar para ajudar, né, a sociedade como um todo. Então, assim, as lideranças agindo bem, nós temos boas chances de termos boas famílias, boas empresas e uma vida socialmente mais justa. As lideranças trabalhando mal, a gente caminha para o caos. E aí, de repente, eu vou tentar puxar mais um compromisso. Esse trabalho que você faz com as lideranças empresariais é um trabalho que envolve pessoas, tratar bem as pessoas e tudo mais. Seria também mais um compromisso de tentar ter boas relações com as pessoas ao seu redor? Tem algo nesse sentido aqui no livro? Certamente tem. Tem um que fala sobre autorresponsabilidade, um compromisso, já vou falar 2 aqui de uma vez. Peraí, não, pode ir devagar, pode ir devagar. Eu já estou aqui com 4 compromissos, pode falar mais um. Esse da autorresponsabilidade, que é cada um se sentir responsável pelas coisas que acontecem, né? É claro que muitas pessoas pelo mundo já começam a vida numa condição muito desfavorável e não é justo. Sim. Pedir que essas pessoas também tenham o senso de responsabilidade lá em cima, sendo que a vida não favoreceu em nada. Mas
pensando nas lideranças especialmente, e na sua pergunta de maneira específica, ser responsável por aquilo que acontece. Porque a gente vê muita liderança, quando dá um problema na equipe, aponta o dedo. Opa, isso não é comigo. Isso, primeira coisa, ou demite. Isso aí é o fulano. Ou demite, exatamente. Não assume a responsabilidade. Se é da minha equipe, a responsabilidade é minha. Né? Eu tenho que matar no peito. E isso muitas vezes não acontece. Então, esse é um compromisso que eu procuro trabalhar também. E tem um outro que está relacionado ao que você falou da gestão de pessoas. E claro que muitas lideranças me ouvindo agora vai falar, puxa, acho que ele está exagerando. Opa, mas assim, eu tenho... assim que é bom, polêmica. Mas tem um compromisso que ele fala sobre bondade e compaixão. Bondade e compaixão. Exatamente. Exercitar a bondade. E por que quem vai estar acompanhando a gente vai falar assim, ele está exagerando? Por quê? Porque as pessoas entendem que o ambiente de trabalho é um ambiente por natureza hostil. Entendeu? Um ambiente por natureza violento que seja... Aqui não pode ter sorriso, não. Exatamente. Aqui é trabalho, como diz o Muricy Ramalho. Exata, e com cara feia. Cara né? feia. Tem que ser com cara feia. Não pode ser, aqui é trabalho. Não, aqui é trabalho, isso. vamos. É com raiva, é uma fala com raiva. O cara vai trabalhar já achando que está indo pra guerra. Exatamente. Assim, o indivíduo chega no trabalho, ele já é desconfiado com relação às pessoas e as pessoas já desconfiam dele. Então, assim, ajuda mútua, por exemplo. Quando a gente fala de bondade, fala em ajudar a outra pessoa. Ajuda mútua no ambiente de trabalho não é uma coisa padrão, né? Quando ela acontece, as pessoas se encantam. Eu tenho é verdade. Como se aquilo fosse coisa de outro mundo. Exatamente. Nossa, que pessoa bacana. Ela me ajudou e tal. E assim, deveria ser algo normal. É isso, é a troca. Nós colega de trabalho. Isso. E o resultado de uma empresa se dá em função da ajuda de muitas pessoas. Todo mundo ali remando no mesmo barco, né? Se não é essa estrutura que nós temos aqui, o Adriano trabalhando ali, a gente não faria nada. Exatamente. Né? Tem aqui alguém atrás das câmeras que está ali cortando uma câmera para você, para mim, vendo o microfone e tudo mais, iluminação. E a gente não tem que ser grato, não tem que ajudar quando precisa, não tem que pedir ajuda quando precisa de ajuda. Então, assim, aí nesse capítulo especificamente, falando sobre bondade, eu tenho também um livro que eu já escrevi esse em 2013. Depois nós vamos falar de todos os livros aí. Eu quero falar dos outros livros. E esse livro especificamente, ele tem uma relação muito estreita com esse compromisso. É um livro intitulado Liderança Generosa, Gestão para Alto Rendimento e Satisfação. O prefácio do livro é da dona Luiza Helena Trajano, inclusive, desse livro de 2013. E que fala sobre isso, o poder da generosidade na gestão de times de trabalho, entende? Porque, contrário do que muita gente pensa, quando uma pessoa ajuda a outra, isso tem um efeito no sentido contrário, também muito positivo. É quase que um constrangimento do bem. Quando você ajuda uma outra pessoa, não com o intuito de que ela te ajude também, mas quando você ajuda e ajuda de maneira genuína, a tendência é você receber isso de volta. Tem uma pessoa que é muito difícil no trabalho. Quando você procura ter compaixão, entender os problemas que a pessoa tem, conversar de uma forma diferente, até por conta da dificuldade dela, a tendência é ela também devolver de uma forma mais serena para você quando ela vem se comunicar, quando ela vem... Essa pessoa mais difícil não vai ser essa pessoa mais difícil, ela vai se tornar uma pessoa mais fácil de lidar e tal. Exatamente. Porque ela foi, sei lá, de repente ela foi desarmada, né? E um ponto da compaixão que é o exercício da empatia, que também tem alguns capítulos que procura trazer. Por que será que essa pessoa é tão revoltada assim? Por que será? Né? O que aconteceu na vida dela? E sempre vai ter ali uma explicação, né? Vai ter, alguma coisinha vai ter. Isso. Ela queria ser, sei lá, um astro de uma banda de rock, queria tocar numa banda. Isso. E ela tá ali, e ela é boa, ela toca guitarra e tal, não sei o quê, mas a oportunidade não deu certo dela exercer essa profissão. E ela tá aqui, né? E uma pessoa um pouco frustrada e tal, e aí precisava de alguém. Falou, mas beleza, você tá aqui, mas vamos lá, vamos junto, vamos realizar um bom trabalho. E traumas familiares. Traumas familiares. Então, problemas sérios com o pai, problemas sérios com mãe, com o irmão, né? Violências sofridas. A gente conversa com a pessoa que é mais dura e não procura entender o que tem por trás daquela dureza. Quando você entende aquela dureza, o contrário de ter raiva, você tem compaixão. Você fala, puxa vida, rapaz, eu reclamo da minha vida, né? Deixa eu ver como eu tento ajudar. Talvez por isso que ele é assim, ele é assado. Olha só o que ele já passou na vida, né? Porque a gente quer ser compreendido, né? Nas nossas dificuldades. Mas a gente não quer compreender. É isso, Guilherme. É isso. Então, assim, é uma troca, né? Então, essa ideia da bondade e compaixão tem uma fala da Cora Coralina
nesse capítulo, e que ela fala que bondade também se aprende, né? Bondade também se desenvolve. A gente, acredito até que possa nascer bondoso, mas às vezes o mundo vem de um jeito que vai tirando essa capacidade. Mas A gente, às vezes, sai uma reportagem e fala assim, o cara às vezes quis ajudar e aí foi descobrir que o cara era era um golpista, alguma coisa assim, e aí a pessoa fala, tá vendo? Vai ajudar, olha aí o que dá. E aí as pessoas vão cada vez querendo ajudar menos. Não vou ajudar não. Sei lá, não sei se é verdade mesmo, se ela tá precisando de ajuda. E aí vai deixando de ajudar, e vai deixando de exercer, isso aí vai ficando cada vez mais frio. De qualquer forma, assim, esse bondoso não é bobo. Né? O bondoso não é bobo, porque também tem situações, porque tem que ter alguém querendo receber a bondade e sendo honesto, né? Ao receber essa bondade, porque é evidente que existem pessoas que se aproveitam de pessoas bondosas, generosas. Então a gente tem que também saber dividir isso. Claro que eu não vou saber se a pessoa é ou não confiável, ou merece ou não a minha ajuda. Mas é preciso prestar bem atenção. Claro, mas isso não tira da gente... não pode tirar da gente essa vontade de querer ser uma pessoa bondosa. Exatamente. Porque imagine um mundo com pessoas que se ajudam na maior parte das vezes. O mundo ia ser diferente, né? Exatamente. Não iria ter esse nível de desgaste que a gente tem. Essa história de pensar no próximo, né? De não fazer aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É isso. E aí o que você está falando é um dos princípios da ética. Eu não gostaria que fizessem comigo, por que eu vou fazer com o outro? Eu gosto de ser bem tratado, porque eu vou tratar o outro de maneira hostil, né? Então, assim, é quase matemático, né, Guilherme, o que você acabou de falar. Então, será que é tão difícil assim, né? E será que é a nossa responsabilidade sobre uma vida melhor em sociedade? Não, eu estou sempre esperando que alguém faça alguma coisa. Então, esse princípio ético me parece decisivo. Legal. Bom, já tenho aqui ser gentil com fracasso, saber envelhecer, capacidade de gerir desejos e apegos, perdoar, autorresponsabilidade, bondade e compaixão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compromissos. Consegui Chegou na metade. Metade do que eu já pensava, que já tá bom, né? O pessoal já tá assim, legal. Agora você vai ter que ler o livro. 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva. Do Marcelo Jabbour, que está hoje aqui com a gente. Marcelo, acho que o nosso tempo já está se esgotando, mas quais são os outros livros que você tem? E quem quiser comprar um livro, onde pode comprar? Como é que é o esquema? Tá legal. Bom, esse livro tá à venda na internet, assim como os outros também tá à venda, né? Tem livraria física, a livraria da Travessa, por exemplo, tem os livros, mas eu acredito que o melhor caminho hoje seja comprar pela internet. Pela internet, digitando o título do livro, o meu nome, né? Depois você passa também o seu Instagram. Certamente vai conseguir comprar o livro. Tem o Liderança Generosa, Gestão para Alto Rendimento e Satisfação. Tem um outro livro sobre liderança que Pataquadas em Liderança, que eu falo sobre legal esse título, erros, Pataquadas. É isso, porque é muita pataquada, muita besteira, né? Aí eu falo das 8 armadilhas da liderança improdutiva nesse livro. Tem um livro que foi o primeiro livro que eu escrevi, que é Escolher ou Ser Escolhido, qual é a opção para a sua carreira. Esse fala mais sobre gestão de carreira, né? E esse livro agora, que eu tenho muito carinho, e um comentário sobre um capítulo desse livro, talvez para encerrar aqui esse ponto, Guilherme, pelo menos da minha parte, Sim. é que o último capítulo do livro não é um compromisso, é uma carta que eu escrevi para o meu filho. Rapaz, que bom que você falou isso aí, porque eu soube disso e eu quero te perguntar, que carta foi essa? Então, eu tenho meu filho João, né? Ele tem 18 anos, fez 18 anos agora em 2023, em fevereiro, e eu escrevi uma carta para ele. E essa carta baseada nos compromissos. Então, uma carta que eu escrevi, imagine o carinho que a gente escreve uma carta aberta, né, para o próprio filho, desejando que ele siga os princípios que eu proponho. Mas aí dirigindo a fala exatamente para ele. Então, é um ponto que para mim é muito caro, muito importante nesse livro. E claro que eu escrevo para ele, falo isso inclusive em algum momento do capítulo, eu escrevo para ele, mas desejando para mim também, que eu consiga exercitar. Porque às vezes as pessoas podem imaginar, bom, alguém que escreve esse livro exercita todos os compromissos todo o tempo, nunca sente raiva, né? Nunca lá fica frustrado com as dificuldades. Não, e é evidente que não. É um exercício diário para mim e que eu sugiro que todas as pessoas façam. É uma busca pela evolução, né? Exatamente. Das pessoas e minha.
todo o tempo, né? Então essa carta para o João também, para mim, é uma coisa que, como pai, vocês sabem muito bem disso, né? É uma coisa que para mim é muito, muito relevante. E o João tá indo bem? O João tá indo bem, viu, rapaz? Feliz da vida. Que feliz legal. da vida com o João. E deixa uma frase que de repente está lá, que a gente pode dividir aqui com o pessoal, uma frase que você deixou lá pro João em relação a esses compromissos para ter essa vida melhor. Eu sugiro, inclusive, a ideia de que uma vida mais leve depende, na essência, de como a gente enxerga as coisas que acontecem na nossa vida, especialmente as coisas mais difíceis. Quando a gente consegue enxergar de uma maneira mais branda, mais leve, mais clara, as dificuldades que nós passamos pela vida, a capacidade de encontrar a saída é muito maior. Então, tornar as coisas mais leves, em qualquer que seja o contexto, vai nos fazer mais inteligentes para encontrar as melhores saídas. Às vezes é um probleminha, a gente dá uma atenção para aquilo. Faz o contrário, né? O problema é pequeno, a gente faz ele ficar gigantesco. Mas aqui a proposta é que, mesmo o problema sendo gigantesco, que a gente consiga diminuí-lo, enxergar com calma, com tranquilidade, para poder encontrar os caminhos para resolver da melhor forma possível. Porque esse problema vai ser resolvido de um jeito ou do outro, mas vai ser resolvido. Isso, e assim, e se a nossa mente estiver poluída, eu não encontro a saída. Se a mente estiver mais clara, tendo saída, nós vamos encontrar. Esse é o Marcelo Jabbour, 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva. Está aqui o livro dele. Seu Instagram... O Instagram é Jabbour Marcelo. Jabbour Marcelo. Jabbour Marcelo. E de repente o pessoal tem mais informações lá sobre os livros. Certamente. Né? Mas certamente. é digitar no Google, nosso professor. Vai encontrar. Vai encontrar. Vai. E o começo seria a meditação. Eu sei que talvez não vai dar tempo, mas como começar a fazer meditação, Marcelo? A minha sugestão é que eu faço isso, inclusive, para aquele clientes esquema de fechar o olho e se desconectar? Sim, mas eu vou sugerir, assim, tem muita, como eu disse em algum momento, ir para a internet, ir para o Google, ir para o YouTube. Internet dá certo isso aí. Sem dúvida. Você vai procurar lá, meditação para iniciantes. Claro que vai ter coisas que você vai se identificar mais e outras menos. Mas quando você busca meditação para iniciantes, vai aparecer muita orientação interessante. E aí é seguindo, praticando. Minha cabeça não para. Tem muita gente que diz isso. Minha mente não para de pensar. Mas a mente não para de pensar. Se a mente parar de pensar, é a monja Cohen que fala que se a mente parar é morte encefálica, né? É bom que ela não pare. Agora a gente vai administrando, especialmente percebendo o movimento da mente. Isso vai dando uma outra condição. Então eu sugiro, inclusive, paciência e perseverança. Mas é o caminho para a gente ir depois atrás desses 12 compromissos. Sem dúvida. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela participação. E alegria. Vamos combinar outras vezes, porque tem muito livro, né? Tem muita coisa boa pra gente falar. Para mim é uma alegria, Guilherme, estar aqui com você, um papo ótimo, agradecer também ao Adriano pela recepção super carinhosa. Então, uma alegria e reforçar uma coisa que você falou no primeiro momento, a estrutura aqui do estúdio é excelente, né? Então, as pessoas que tiverem o interesse em fazer programas, em fazer podcasts ou coisas que envolvam qualidade de áudio, qualidade de imagem, certamente Speak tem tudo para oferecer o melhor trabalho. Muito legal. É isso aí, ó. Speak Studio, para qualquer ocasião, então, você pode entrar em contato com a gente para você fazer o seu podcast, o seu videocast, porque aqui tem vídeo, né? Tem também áudio, claro, e aí tem microfones aqui, né, de qualidade, iluminação adequada, câmeras profissionais para você fazer o seu podcast, a sua reunião de trabalho, para você fazer o seu curso online. Pode ser gravado ou pode ser também ao vivo. Bom, então eu fico por aqui. Mas antes, então, vou dar algumas dicas que eu aprendi, hein? Ser gentil com o fracasso, saber envelhecer, capacidade de gerir desejos e apegos, perdoar, autorresponsabilidade, bondade e compaixão. Quer saber mais? Então, vai ler o livro 12 Compromissos para uma Vida Mais Leve, Alegre e Produtiva. Até a próxima. Tchau, tchau. Speak Studio.